Hoje nós vamos começar uma série de 7 quintas-feiras, onde nós vamos estar ministrando a sabedoria para crer. Por que nós vamos estar ministrando isso? Porque muitas vezes nós pensamos em desistir dos nossos ministérios, das nossas bandas, daquilo que nós achamos que Deus pediu para a gente fazer, porque nós perdemos a perseverança. Nós começamos alguma coisa e aí a gente, no meio do caminho, se cansa, se frustra, acontece alguma coisa e parece que em um momento aquilo que a gente achava que era a vontade de Deus para nós, aquilo desaba. Então eu queria ler um texto aqui em Tiago. Esse vai ser o nosso texto-chave. Nós vamos todas as quintas-feiras estar lendo para que a gente guarde isso bem na nossa mente, que é um texto muito importante para aquilo que a gente vai estar falando, que fala sobre perseverança. Na carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Muitas vezes, nós somos esse homem de ânimo dobre, porque a nossa fé começa a balançar, a nossa fé começa a entrar em crise, porque quando as coisas estão dando certo, a gente fica motivado, a gente vê que Deus está agindo e a nossa fé aumenta. Mas quando as coisas começam a dar errado, de acordo com o nosso pensamento, porque muitas vezes a gente acha que está dando errado para nós, mas Deus lá de cima, Ele sabe que não está dando errado. Por quê? Como diz aqui mesmo, né, nesse trecho que nós lemos de Tiago, no versículo 5, fala assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E antes, no versículo 2, ele fala: tendes por motivo alegria o passardes por várias provações. Então, muitas vezes, quando a gente passa por provações, essas provações mesmo, que vêm fazer com que a nossa fé diminua, essas provações são algo que Deus coloca na nossa vida, porque Ele quer que a nossa fé aumente. E se a gente não tem provações, a nossa fé fica estacionada. É como Israel de antigamente. Quando eles tinham guerra e eles tinham vitória, a fé deles crescia, porque eles sabiam que era Deus que estava com eles. Se tivesse toda aquela calmaria, as pessoas não iam nem perceber que Deus estava ali agindo. Então, o que acontece quando a gente não consegue perseverar é que a gente entra numa crise de fé. E hoje a gente vê que no mundo cristão existe uma crise de fé. Em todas as áreas da nossa vida. Na nossa igreja, por exemplo, é uma igreja de evangelismo por bandas, então a nossa banda está passando por tribulação, a nossa fé entra em crise. Ou o nosso ministério, ou os nossos relacionamentos, ou as pessoas mais velhas, o casamento. E isso acontece porque a nossa fé acaba ficando fraca. E o que é fé? A fé é acreditar em alguma coisa. Fé significa que você acredita. E especialmente para nós que somos cristãos, significa que nós cremos no nosso Deus.
Não tem aquela frase que fala assim, ah, você bota fé em tal pessoa? Então, se a gente pensar assim, eu posso botar fé numa pessoa que eu não conheço? Eu não posso, porque essa pessoa pode estar mentindo para mim. Ela pode estar me mostrando alguma coisa que é falsa, me prometendo uma coisa que é falsa. E às vezes, essas pessoas que... Hoje a gente vê muitas vezes golpes pela internet, ou golpes nos velhinhos aposentados, e aí a gente fala que é uma pessoa de boa fé. Tipo assim, a pessoa de boa fé é aquela pessoa que acredita em tudo e cai nos golpes. Só que nós não somos pessoas de boa fé, nós somos pessoas que têm fé. Nós somos pessoas que creem em algo que é absolutamente verdadeiro. Por quê? Porque nós cremos num Deus vivo, nós cremos em Jesus Cristo, que é a verdade. Então, quando a nossa fé está fraca, está cambaleando, é porque a gente não tem muita certeza de quem é aquele em quem nós cremos. E nós temos que entender, em primeiro lugar, que o nosso Deus, Ele é o Rei dos Reis. Está lá em Apocalipse 19:16, que Cristo é o Rei dos Reis. Depois em Salmo 47:2 fala que Deus é o Rei de toda a terra. Em Salmos 84:3 fala que Deus é o meu Rei. O salmista fala, Rei meu e Senhor meu. E aí a gente fica pensando que nós, que vivemos num país onde não existe rei, não existe rainha, e na verdade também existe uma crise de autoridade. Se a gente for pensar, qual é a autoridade que nós reverenciamos no nosso país? Não tem. A gente não tem como dizer, eu reverencio sim a presidenta da República. Deveríamos falar isso. Nós deveríamos ter chance de falar isso. Mas são tantos escândalos, que a gente não pode falar isso. Então, se a gente pensar em quem eu vou pensar agora, em quem eu vou imaginar que eu posso reverenciar? Sei lá, a minha avó, um líder de banda, alguém que você acha que vale a pena você acreditar naquela pessoa e reverenciar. É muito difícil hoje em dia. A nossa sociedade, ela não incentiva mais ninguém a fazer isso, porque existe uma crise de autoridade. Se eu for pensar quem seria uma pessoa que eu reverenciaria, eu posso me lembrar do meu pai, que já é falecido. Ele era uma pessoa em quem eu diria que eu poderia reverenciar. Tem a minha mãe, que ainda é viva, que eu posso dizer isso dela. Mas não são todas as pessoas que têm a sorte que eu tive, de ter um pai e uma mãe que eu posso dizer que eu reverencio. Então, eu acho que talvez fosse bom a gente pegar um exemplo de um povo que tem essa reverência. Então, nos dias de hoje, a gente tem como referência o Reino Unido, que tem como rainha a Rainha Elizabeth. O Reino Unido, ele é Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales, que se chama Grã-Bretanha. Então é um reino que tem uma rainha. Existe o rei da Áustria, o rei da Espanha, mas eles são reis de um país só. Então, se a gente for pensar na Grã-Bretanha, as criancinhas, desde que elas nascem, elas sabem que existe alguém superior, que é o rei ou é a rainha. É alguém que é uma família, né, que no caso agora é uma rainha,
em que existe essa coisa de eles são soberanos, eles se vestem de uma maneira de soberano, eles se portam de uma maneira como reis, as pessoas que vão até eles têm que se comportar como se estivesse na presença do rei. Então, por exemplo, no protocolo, se você vai ter um encontro com a rainha da Inglaterra, você não pode virar as costas para ela. Você tem que sair de costas. Essas coisas para nós parecem uma grande besteira, mas que são interessantes para a gente saber como é o nosso Deus. Porque muitas vezes a gente tem Deus como aquele amigão que ele realmente é, na pessoa do Espírito Santo, mas nós temos que entender que nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Soberano, ao Deus Altíssimo, e que nós temos que ter reverência a Deus. O rei, né, ou a rainha, voltando ao exemplo do Reino Unido, da Grã-Bretanha, ele tem a autoridade de fazer com que você seja um lord inglês, ou fazer com que você seja uma baronesa ou uma duquesa. Tanto é que quando o príncipe Charles e o filho do Charles, quando eles foram casar com mulheres plebeias, a rainha tornou essas mulheres pessoas da realeza, para que elas pudessem se casar com o príncipe. Nos dias de hoje, né, a gente começa a achar isso muito nada a ver, mas se a gente for transportar isso para o mundo espiritual, tem tudo a ver. Se você for, por exemplo, se você viaja para a Inglaterra ou para os países da Europa, que tem aqueles castelos, as pessoas andam diferente, né? Como todo mundo fala, o cara parece um lord inglês, né? Significa que o cara se veste bem, é educado, sabe se portar na frente de qualquer pessoa. E mais uma vez eu falo, muitas vezes a gente acha que isso é uma coisa super nada a ver, mas se a gente transportar isso para o mundo espiritual, tem tudo a ver. Por quê? Porque é uma atmosfera diferente. Será que, né, eu fiquei pensando assim, será que isso tem algo a ver com as maiores bandas de rock do mundo serem inglesas? Se você pegar a revista Rolling Stones e pegar as 100 maiores bandas de rock, as 6 primeiras são inglesas. Eu fui lá olhar, Beatles, Rolling Stones, U2, que é da Irlanda, Pink Floyd, Led Zeppelin e Radiohead. As 6 primeiras são procedentes da Inglaterra. E aí eu fico pensando assim, esses rapazes, eles cresceram num lugar em que a atmosfera era uma atmosfera diferente, era uma atmosfera onde existia um rei, uma rainha, existia a realeza. Será que isso no mundo espiritual não teve algo a ver? E de repente esses rapazes que, né, a partir dos Beatles e Rolling Stones, mudou a maneira dos jovens todos, no mundo inteiro, foi uma revolução cultural. Será que isso não tem a ver com o louvor? Será que isso não tem a ver com algo que eles aprenderam desde criança, de que a gente tem que prestar culto ao rei, à rainha? E, querendo ou não, esses jovens, eles tiveram uma criação cristã ali, ou católico, no caso dos irlandeses, ou protestante, no caso dos outros, né? E se a gente for ver, o rock, ele surgiu do gospel negro, né, do soul. E eu acredito que isso no mundo espiritual tem algo a ver. Eu acho que é intimamente ligado. Você dá o seu louvor
Não precisa ser um louvor com música. Eu estou falando aqui em louvor com música porque é o mais conhecido. Mas você prestar culto a algo, a alguém, na verdade, que você sabe que é muito acima de você, que é soberano. E se a gente for pensar assim, será que a nossa fé não estaria fortalecida se a gente tivesse essa capacidade de saber que o nosso Deus é muito mais do que qualquer rei ou rainha daqui da terra? Que se uma rainha ou um rei pode dar um título de nobreza, Deus, mais do que isso, Ele nos fez filhos. Então nós somos príncipes e princesas. E aí eu fico pensando, como anda o nosso louvor ao nosso Deus, o nosso louvor particular, em casa? Porque a gente vem aqui no domingo e a gente vem no culto. E a gente tem o nosso louvor, a nossa adoração. O nosso é bem diferente das outras igrejas, mas eu tenho certeza que Deus aceita. Tenho certeza que Ele se alegra, porque quase todos os domingos a gente sente a presença do Espírito Santo no começo do louvor e vai embora. Tem dia que a gente se perde, tem dia que eu nem sei mais em que música do louvor que está. Às vezes parece que o louvor está sendo tão longo, às vezes parece que ele está sendo tão curto, que eu acredito que isso é o que está acontecendo no mundo espiritual. E aí a gente vem no nosso culto de adoração, mas e durante a semana? A gente ora, faz pedidos para Deus, mas e aí? Porque se a gente pensar o que significa culto? Culto vem da palavra cultuar ou cultivar. E se a gente for pensar em cultivar, eu acho que o exemplo melhor para a gente entender é cultivar uma planta, uma plantinha, uma florzinha. Então a gente planta uma sementinha, aí ela vai lá, fica embaixo da terra, a gente tem que ser perseverante para esperar aquela sementinha brotar. Dependendo do que a gente plantar, ela vai demorar 2 meses, 3 a 6 meses. Só aí é que a gente vai ver, começar a apontar aquela plantinha. E o mais incrível é que aquela plantinha, ela não é exatamente igual ao que a gente plantou. Imagina o feijãozinho. Toda criança faz isso na escola, né? A gente põe o feijãozinho e de repente não é um feijãozinho, um monte de feijãozinho que nasce. É uma plantinha verdinha que vai crescendo, crescendo. Depois ela vai dar uma vagem, dessa vagem ela vai dar um feijãozinho. E a gente tem que ter perseverança para esperar isso. E assim é com o nosso Deus. Então, a gente cultuar o nosso Deus significa a gente cultivar, a gente ter intimidade, a gente ter perseverança em estar ali com Deus. Tem a ver com a palavra cultura também, né? O nosso aprendizado intelectual. E então, a gente não pode cultuar nosso Deus só domingo, porque isso faz com que a nossa fé vai diminuindo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente vem, ouve a palavra de Deus e a nossa fé aumenta. Só que essa palavra, quando ela está lá na Bíblia, ela não é a palavra logos, que significa a palavra falada. Ela é a palavra rema. Então, é como se dissesse assim: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra que sai da boca de Deus. É uma palavra específica. Não é só a palavra lida. A palavra lida e a palavra falada do que está escrito aqui, ela vai trazer a fé, sim, mas o que vai aprofundar a nossa fé é a nossa intimidade que nós temos com Deus. Assim como Jesus, quando ele se retirava para ir para o monte, ele ia para o monte não porque era alguma coisa diferente, ele ia para o monte porque ele precisava ficar sozinho, era o lugar onde ele conseguia ficar sozinho. Ele ia lá e lá ele recebia as orientações de Deus, lá ele recebia a palavra rema de Deus para o que ele ia fazer no dia seguinte. Então,
nós temos que ter essa proximidade com Deus, porque senão o que acontece? As tribulações vêm, essas tribulações muitas vezes elas vêm porque Deus permite para que a nossa fé cresça, e a gente pensa ao contrário, porque eu estou passando por tribulação, a minha fé, eu não consigo manter a minha fé, então a gente vai contra o que Deus tem para nós. E tem um versículo lá em 1 Pedro, que eu vou ler, que eu acho assim, que é uma grande revelação, 1 Pedro 2,9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos raça eleita, e sacerdócio real, e nação santa. Ou seja, nós somos um povo escolhido por Deus, e Ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei, o nosso soberano, e Ele pode nos dar tudo o que nós pedirmos e muito mais. Então, nós podemos ter um título de realeza, nós podemos ter terras, como o rei de Portugal fazia na época do Brasil colônia, né, as capitanias hereditárias, ele dava de presente para as pessoas. Deus, ele faz muito mais por nós. Só que nós temos que entender, que nós temos que ter intimidade com Ele para saber o que Ele quer para nós no momento. Se aquela tribulação que nós estamos passando, a gente vai repreender, ou a gente vai fazer que nem Tiago falou assim: eu me alegro em passar por tribulação, porque a minha fé vai aumentar. Eu entendo que eu estou passando por tribulação, porque eu estou no caminho certo de Deus. Então, muitas vezes, se a gente for pensar, no Velho Testamento, Deus fazia grandes coisas, assim, em termos de efeitos especiais. Então, abriu o Mar Vermelho. Quando Moisés ia lá no Monte Sinai, o monte fumegava e saía trovões, e Moisés chegava com o rosto resplandecente. Depois, o rio Josué, eles tinham que atravessar o rio Jordão, o rio parava lá em cima, eles atravessavam a seco. E tinha a Arca da Aliança, tinha a tenda da congregação, ou mesmo o templo, que quando orava enchia de fumaça, que era a Shekinah de Deus. Aí no Novo Testamento, parece que acabaram os efeitos especiais. Se a gente for pensar nos evangelhos de Jesus, quando Jesus nasceu, num dos evangelhos fala que alguns pastores viram o céu aberto, viram os anjos, mas não teve ressoar de trombetas. Jesus nasceu, venham fogos, a manjedoura não saiu voando. Quando Jesus estava no ministério dele, ele falou: olha, se você tiver fé, você vai fazer esse monte se mover daqui e cair no mar. Mas ele não fez isso acontecer. E eu fiquei pensando, por quê? Porque quando era o Velho Testamento, o Espírito Santo não tinha sido dado para nós ainda. Então aquelas pessoas realmente elas precisavam algo de fora para dentro delas, para que elas crescem, para que a fé delas aumentasse. E mesmo assim elas murmuravam. O povo que viu o Mar Vermelho se abrir, viu codornizes, viu o maná e muitas outras coisas, eles murmuravam. Quando Jesus veio, nós temos o Espírito Santo conosco. Então, Deus passou a agir de dentro para fora. Então, o que nós muitas vezes estamos esperando? A gente está esperando que Deus haja que nem Ele agia no Velho Testamento. Então, eu estou com uma provação, vamos dar um exemplo. A gente está aqui tendo um show e de repente pifa o Marshall, pifa as caixas, e a gente quer que Deus mande um raio e o negócio dê um clarão e comece a funcionar.
Ou a gente, sei lá, tá no ponto do ônibus de madrugada e o ônibus não chega e a gente ora e queria que Deus mandasse sei lá o que, um tapete voador pra gente ir embora pra casa, sei lá. Só que o que hoje em dia Deus faz através do Espírito Santo na nossa vida? Ele faz a nossa intenção do coração mudar para que aquela situação mude. Então, por exemplo, pifou o Marshall, tudo aquilo que eu falei, a nossa intenção de coração pode mudar e a gente fazer um show unplugged, sei lá. Ou de repente a gente está lá de madrugada querendo que o ônibus chegue, o ônibus quebrou e não vem, mas a gente recebe uma convicção de que o Espírito Santo está ali com a gente, que nada de mal vai acontecer e que tudo vai ficar bem e a paz que excede todo entendimento vem para a nossa vida. Então, eu creio que o que Deus tinha para nos falar hoje é que nós temos que perseverar nas nossas tribulações e entender que Deus, Ele vai mudar as situações de dentro para fora. Quando a gente pedir as coisas para Deus, quando nós estamos tristes, chorando, quando alguém nos machucou, quando nós estamos com necessidades financeiras ou qualquer outro tipo de necessidade, a gente tem que pensar em pedir as coisas de acordo com o Novo Testamento, de acordo com a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, que é: Senhor, muda a disposição do meu coração, para que eu passe por isso, para que eu consiga manter a minha fé, para que eu tenha perseverança. E Deus vai fazer. A situação continua a mesma? Muitas vezes a situação continua a mesma, mas a sua disposição de coração recebeu um milagre de Deus, mudou, se transformou. É como se fosse o mar se abrindo. Então, de repente, aquele peso, aquela coisa triste que você estava sentindo, se você pedir para Deus da maneira correta, Ele, que é o Rei, o Senhor dos Senhores, Ele vai olhar para a gente e vai falar assim: sim, meu filho, eu vou te dar o meu melhor. E se a gente entender que muitas vezes Deus quer vencer as nossas batalhas e que a gente talvez não precisa nem pedir para Ele, basta a gente ter intimidade com Ele e louvar. Lá em 2 Crônicas 20, eu vou ler alguns versículos, fala de uma batalha dessa, e eu creio que Deus tem essa promessa para nós hoje. 2 Crônicas 20. Aqui em 2 Crônicas 20 está falando de uma batalha, a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Ia ter uma batalha, uma peleja, e Deus falou para o rei Josafá que ele ia ter a vitória. Bastava ele crer no Senhor. E no versículo 20 fala assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Depois fala que o povo de Israel encontrou todos esses inimigos mortos e saquearam todas as riquezas que eles tinham, porque o Senhor pediu que o louvor fosse à frente. Então, eu creio que para que a gente não tenha essa crise de fé e a gente acabe a desanimar, a gente tem que ter o nosso tempo de conhecer Deus em casa, louvar Deus em casa. E quando a gente estiver numa batalha, a gente vai render louvor a Ele
e Ele vai fazer tudo por nós. A gente não vai precisar fazer nada. Porque nós aqui somos uma igreja de guerreiros, mas às vezes os guerreiros ficam cansados. Quando os guerreiros estão cansados, Deus fala, manda o louvor na frente, que eu vou vencer a batalha. Então essa é a palavra que Deus tinha pra gente hoje. E eu queria... A gente vai estar orando para que aquilo que está nos desanimando, Deus venha mudar dentro do nosso coração. Então a gente vai pensar naquilo que está causando desânimo hoje na nossa vida, no nosso ministério, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, e nós vamos colocar isso perante Deus e crer que Ele é o Rei soberano e que Ele vai mudar isso na nossa vida. Amém?